Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos à nossa oração de hoje, amém? Essa palavra de oração você vai encontrar no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 24 e 25. O título desse contexto vai relatar sobre a prosperidade do reino de Salomão. E o versículo 24 vai dizer: Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifisa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste de Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Versículo 25. Durante a vida de Salomão, todo o povo de Judá e Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Amém? Todos nós sabemos que Salomão, ele foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Davi. E é interessante que quando Salomão ele sonha, ele se depara com o Senhor declarando algo para ele. Salomão, o que você quer? Peça, porque eu vou te dar. E é interessante que Salomão, agora ele poderia pedir qualquer outra coisa para Deus. Mas ele pediu sabedoria, o Senhor deu a ele sabedoria e riqueza. Porque Salomão sabia que o povo que ele iria governar, o povo agora a qual ficaria sobre a sua disposição, era um povo grande. E ele precisava gerir de uma forma sábia. E por isso ele pede sabedoria ao Senhor. E hoje, essa oração ela vai estar voltada para a nossa nação. É interessante que aqui está dizendo, no versículo 25, que durante a vida de Salomão, todo o povo, Judá e Israel, viveu com segurança. Eles eram felizes. No versículo 20 vai dizer: o povo de Judá e Israel era tão numerosos como o grão da areia da praia. Eles comiam, eles bebiam e eram muito felizes. E é interessante que quando nós temos um povo feliz, seguro, tudo muda. Só que isso não depende de nós, depende de quem governa. Salomão era o rei da época. E hoje nós sabemos quem governa a nossa nação, o nosso estado. E hoje a minha oração, e assim como eu oro, eu peço para que você ore também. Para que quem está naquele domínio, daquela posse, de presidente, de deputado, que eles possam ser pessoas sábias. É interessante que Salomão, além de ser sábio, era um homem que temia a Deus e que de fato obedecia os conselhos do seu pai. Nós sabemos que, infelizmente, ainda temos pessoas que estão no poder, pessoas que estão dentro de câmeras, que é totalmente contrário aos princípios bíblicos, que não honra, mas que furta. Mas o que eu oro hoje é para que Deus estabeleça homens, mulheres, pessoas que vão estar segundo princípios de Deus, pessoas que vão ser sábias o suficiente para lutar pelo povo, para lutar pela nação. Então que você faça essa oração comigo, amém?
Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus bendito, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, de 1 Reis, capítulo 4, versículo 25 e 24, Senhor, declara que Salomão, quando ele dominava aquela região, Senhor, não faltava segurança, não faltava comida. Senhor, o povo era feliz. Senhor, mediante essa palavra, Senhor, eu oro, Senhor, pela nossa nação brasileira. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome o Brasil, Pai. E que o Senhor levante, Senhor, homens segundo o teu coração, que clama por sabedoria para administrar uma nação, para administrar uma cidade, para administrar um estado, uma região, Senhor. Homens sábios, Senhor. Mulheres, Senhor, sábias, Senhor. Senhor, que vai julgar com justiça, com retidão. Que vai saber, Senhor, administrar e não roubar e não tirar aquilo que é direito nosso. Senhor, eu clamo, Senhor, por segurança. Eu clamo, Senhor, por paz. Eu clamo, Senhor, para que o Rio de Janeiro, para que o Brasil, Senhor, encontre, Pai amado, a manifestação do teu poder, Senhor. A manifestação da tua graça, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos ser reféns, Senhor, de homens incrédulos, de homens, Senhor, que fazem de tudo, Senhor, para ver a pobreza do povo. Não, Jesus, mas eu oro para que possamos, Senhor, ser, Pai. Pai sábio, Senhor, para poder, Jesus, colocar quem está no poder, colocar, Senhor, porque o Senhor nos deu, Pai. O Senhor nos deu essa autonomia de escolha e que possamos escolher bem, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, e aqueles que já estão, Pai, no poder, que o Senhor entre, Senhor, com a tua provisão, Pai. Que o Senhor entre, Senhor, para mudar o cenário. Espírito Santo de Deus, sabemos, Senhor, que quando temos, Senhor, um rei, um presidente, quem quer que seja, Senhor, assumindo, Senhor, com autoridade, com sabedoria, Senhor, o povo se torna próspero. Jesus, então eu oro, Senhor, pela nossa nação brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E que possamos, Senhor, ainda que no contexto de Salomão, Senhor, Jesus, que possamos viver, Pai, essa realidade nos dias atuais. Que possamos, Senhor, Jesus, encontrar um pouco de felicidade, Senhor, na nossa nação. Que possamos, Senhor, ter, Pai, Jesus, ali, capacidade, ter, Jesus, ó Espírito Santo, com o que comer, vestir. Senhor, que o Senhor levante pessoas, Senhor, que se preocupa, Senhor, com o povo e não roubá-lo e não menosprezá-los. Não, Jesus, mas que o Senhor se preocupe, Senhor, com homens que vão estar, Senhor, à disposição para lutar. Então eu clamo, Senhor, por Ti. Que o Senhor levante homens sábios, homens segundo o seu coração e temente a Deus, Pai. Ó Espírito Santo, eu clamo, Senhor, crendo, Senhor, que nós veremos, Senhor, nós vivenciaremos, Pai, a manifestação da Tua glória sobre a nossa nação. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai,
em nome de Jesus. Amém.